Citando a primeira carta do apóstolo São João, na tradução João Ferreira de Almeida. Vamos lá, 1 João, capítulo inteiro. Capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, o que temos contemplado, porque as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, nos foi manifestada. E o que ouvimos, e o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, a nossa comunhão com o Pai, com o seu Filho, Jesus o Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, porque esta é a mensagem que dele ouvimos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Dissemos que temos comunhão com ele, e andamos em Deus. Mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2 de 1 João. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas se alguém guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento antigo, um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio tiveste. E outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, está em trevas, mas aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós, e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesse a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que negar o Filho não tem também um Pai. E qualquer que confessar o Filho tem também um Pai. Portanto que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permaneceu que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas eu vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tens necessidade que alguém vos ensine mas como a sua unção é verdadeira e não mentirosa, assim como ela vos ensinou, assim nela também permanecereis. E agora, filhinhos, permaneceis nele,
para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Capítulo 3, 1 João. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e Ele não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque qual Ele é, nós o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança purifica-se a si próprio, assim como Ele é puro. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. É bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem conhece. Filhinho, ninguém vos engane. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não peca, porque a sua semente permanece nele, não pode pecar, porque é nascido de Deus. É nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que dele ouvimos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não Caim, que era do maligno e matou seu irmão, porque Causou matou, porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida, e vós bem sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade. Diante dele estaremos seguros em nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardemos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que nos amemos uns aos outros. E o seu mandamento é este, que nos amemos uns aos outros. E o seu mandamento é este, que criamos o nome do seu Filho, Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Capítulo 4 de 1 João. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus vem em carne. Todo espírito que confessa que Jesus vem em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque é maior o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto é manifestado o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Nisto é manifestado o amor de Deus para conosco. Cristo enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. E nós conhecemos que estamos nele e em nós pelo Espírito que nos deu. Nisto conhecemos e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus
E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor de Deus para conosco. Nisto é perfeito o amor de Deus para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele. Nisto é perfeito o amor de Deus para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito amor, não é perfeito amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão que ouviu, como pode amar a Deus a quem não viu? Dele temos este mandamento, que quem ame a Deus, ame também o seu irmão. Capítulo 5 de 1 João. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto é manifestado que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, se guardemos os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a fé que vence o mundo, a nossa fé. A fé daquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e por sangue. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho tem a vida. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porque não creu no testemunho que de seu Filho testificou. E a vida eterna é esta, que Deus nos deu a vida. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está com o Filho, está em seu Filho. Quem crê? Estas coisas eu vos escrevi a vós, se creis no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Estas coisas eu vos escrevi a vós, os que creis no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Verso 14. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará a Deus. E Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, Filho de Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Primeira carta de João, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, na tradução João Vieira de Almeida. Então, como é que você memoriza essa carta? Citando mais de 21 vezes tudo aquilo que o versículo te apresenta, você faz associações. Você viu que o versículo por diversas vezes apresentou ouvido, apareceu ver, apareceu gozo, apareceu advogado. Você vai associando e repetindo pausadamente tudo aquilo que o texto te apresenta e você consegue memorizar repetindo ele mais de 21 vezes. Eu já memorizei 11 livros da Bíblia. Recentemente, agora o Salmo 119, 150 versículos eu citei aqui nas plataformas, e você consegue. Se você quiser ser cheio da memorização, me segue, acompanha minhas técnicas, e você vai ser profundamente edificado, e você se tornará um novo memorizador da Bíblia. Bem?